Queridos, como eu falei, então, hoje vai ser algo bem introdutório mesmo. Já falar sobre a doutrina da salvação. Eu, já citando aqui minhas referências bibliográficas, eu tirei a maioria das coisas da teologia sistemática de Milan Erickson. Não pude fazer muita coisa, mas eu usei como base. E também textos do Jean Francesco, né, de Reformando o Discipulado. Eu vou até citar algumas coisas aqui, tá bom? Depois eu coloco esse material também lá no nosso grupo. Queridos, os demais, vamos interagir, tá bom? Assim que vocês puderem interagir, para a gente fazer essa reunião um pouco mais participativa. Então, doutrina da salvação, né, que é soteriologia, vem a palavra, né, epistemologia, vem de sotério, de salvação, logia, o estudo, né, o estudo da salvação, como se dá a salvação. E antes de a gente falar sobre a salvação, a gente deveria entender, né, sobre a necessidade de salvação. A palavra a gente vai entender, né, que é o evangelho, é essa boa notícia. Mas por que essa boa notícia? A boa notícia se dá mediante a salvação, e aí essa boa notícia se dá devido à condição humana de pecadores. A parte inicial da mensagem aí do evangelho é apresentar como o homem caiu em pecado, houve a queda, a criação, Deus criou as coisas boas, e aí após o homem peca, e isso gera a queda do homem, o pecado original, corrompe toda a criação. É uma disruptura do relacionamento do homem com Deus. Logo, há um afastamento, um distanciamento de Deus para a humanidade, desse nosso relacionamento. Logo, o homem é necessitado dessa salvação, porque a gente é pecador. A gente só consegue entender a mensagem do evangelho, da salvação, quando a gente entende o estado nosso estado natural da humanidade caído de pecado. A palavra diz em Romanos que, né, todos pecaram, estão destituídos da graça da glória de Deus. Não há um justo sequer. Então, queridos, entender a condição humana, o estado humano, de pecado, de miséria, de escravidão dessa condição de pecado, é extremamente importante. Eu queria citar aqui, citar aqui a vocês, porque assim, percebam, quando Deus cria todas as coisas, vê que isso é bom, coloca o homem no jardim para esse relacionamento. Na viração do dia, o Senhor estava com Adão, com Eva, e assim, ele dá uma ordem de não provar, não comer do fruto. E o homem quebra isso. Obviamente não é simplesmente não é o homem, Eva e o Adão comer do fruto, mas a tentação de ser igual a Deus, a tentação de entender que você ser autossuficiente, não depender de Deus, não depender da lei de Deus. Essa tentação da idolatria do coração de Adão e Eva gera o pecado na humanidade, né? Deixa eu só citar aqui para vocês. Agostinho ele sistematiza a visão bíblica com relação ao pecado e à liberdade humana, né, nos quatro estágios, quando a gente vai estudar sobre cosmovisão cristã, entendendo a criação, queda, redenção e aí, por fim, a glorificação. Agostinho vai dizer que o homem no estado criado na criação, ele era capaz de pecar ou capaz de não pecar. Existia o que chama de livre-arbítrio, na sua essência. No estado caído, o homem é incapaz de não pecar, visto que agora o homem é escravo do pecado, certo? Já o homem, e aí eu vou estar falando isso mais na frente, já o homem regenerado, ele é capaz de pecar, mas também capaz de não pecar. Há uma restauração desse livre-arbítrio, assim, não, obviamente diferente dessa liberdade humana que o homem tinha. Mas agora o homem, devido, eu vou falar na frente, dessa atuação do Espírito no seu coração, ele é capaz de não pecar. Ele é capaz de resistir ao pecado, por essa atuação da graça no seu coração. E, por fim, na glorificação, nós seremos livres da presença do pecado e o homem será incapaz de pecar. O pecado não terá mais poder algum. Ou seja, é importante entender, dentro desses estágios da salvação, eu vou falar isso lá no frente, eu estou até antecipando, mas entender que a causa natural da nossa necessidade de salvação é, visto que a gente se afastou de Deus. O homem se corrompeu a ponto de se afastar do Criador. A criatura foi corrompida.
E quando Adão e Eva, eles pecam, uma coisa importante aqui, é uma espécie de idolatria. Uma espécie de idolatria, porque isso foi uma decisão consciente de abandonar o projeto divino para começar uma vida do zero, tendo a si mesmo como lei e direção. É pura idolatria, pois retrata o homem querendo ser o seu próprio Deus. Então, o centro do pecado humano é a idolatria. A idolatria de ser o seu próprio Deus, de colocar a si mesmo no lugar onde é o lugar de Deus. Certo? Ou seja, eu tirar esse texto aqui agora de Mila Erickson, né? Ou seja, na compreensão, na nossa compreensão bíblica, o problema básico do homem é a nossa separação de Deus. A palavra de Deus é o meio pela qual ela nos apresenta a salvação, encontrada em Cristo, e a fé é o meio pela qual aceitamos a salvação. Então, ele vai trazer um esboçozinho aqui de que o problema básico do homem é o pecado. A palavra de Deus nos apresenta o meio de salvação, que é Cristo, e a fé é esse meio pela qual aceitamos a salvação. Ou seja, quando a gente vai falar sobre o Evangelho, só para concluir aqui, a gente passar essa primeira parte, quando a gente vai falar sobre o Evangelho, a gente precisa falar sobre pecado, a gente precisa condenar no sentido de apontar o pecado do homem. Porque entender que nós, a miséria humana, esse afastamento de Deus, nos corrompeu a ponto de nós não conseguimos retornar essa aliança, esse relacionamento com o Pai, com o Criador. Logo, precisamos de salvação. E esta é a boa notícia do Evangelho. Qual notícia? De que Deus, ele atuou de forma soberana para nos salvar. Porque a salvação é uma obra única e exclusiva de Deus. E aí, por isso que a gente não consegue entender a salvação pela graça e pela graça somente, quando entendemos o nosso estado, nossa condição de miséria. Nós não conseguimos irmos a Deus, mas é Deus que vem até nós e nos salva. Até aqui tudo ok, queridos? Tudo ótimo. Maravilha. Ou seja, sempre quando a gente for... Por isso que percebam como uma visão distorcida do Evangelho não é o Evangelho, né? Paulo vai dizer que aquele que não traz esse evangelho seja anátema. Por quê, queridos? Porque uma distorção da mensagem do evangelho distorce o caráter de Deus, como também pode distorcer a nossa compreensão de nós mesmos. Então, quando a gente pensa que a gente é capaz de irmos até Deus, a gente vai ter uma ideia de salvação de obras, ou seja, eu preciso fazer coisas para chegar até Deus. Mas a gente não consegue chegar até Deus com as nossas obras, porque a gente é pecador, a gente necessita da graça. E não só uma graça que me salvou no dia do meu batismo, mas uma graça que me salvou antes de eu confessar isso publicamente, está me salvando desta minha condição de pecado, é um processo e é pela graça. A santificação não é uma obra minha, é pela graça, e irá me salvar quando eu receber um corpo glorificado, porque não é um... E aí eu serei livre totalmente do pecado, e isso também não é obra minha, é obra de Deus. Então toda a salvação, do início ao fim, é uma obra de Deus. Ok? E isso aqui, queridos, não é nenhuma questão de diferença teológica de calvinismo, meninos, é o básico da compreensão bíblica sobre salvação. A gente vai entender sobre como é que a interação do homem, né, nesse processo aí, mas isso aí não vai ser hoje, mas o básico é entender que tudo é obra de Deus. A salvação é mérito de Deus exclusivamente, tá bom? Vanessa, pode comentar, pode abrir o microfone que eu não consigo. Termos bíblicos para o pecado, eu vou ler, tá? Mas você quer ler, Vanessa? Pode falar. Não, só mandei ali, só não, que tranquilo, só mandei para complementar ali as partes bíblicas aí que dá ênfase, esclarece, né, sobre o que é pecado aí perante Deus e alguns termos que são utilizados para poder explanar essa parte. Perfeito. Desobediência, uma transgressão, iniquidade, delitos, impiedade, injustiça. E aí, com relação à palavra, né, de pecado, de errar o alvo, é você
errar ou pelo menos estar fora do centro da vontade de Deus, daquilo que Deus nos chama para fazer. Então, quando a gente está com nossas obras e ações fora daquilo que nós somos chamados para ser, fora daquilo que fomos criados para fazer, para estar no centro da vontade de Deus, nós estamos em pecado. Certo? Perfeito comentário, meu Vanessa. Mas vamos lá. Seguindo. Então, a primeira compreensão sobre o Evangelho, sobre a doutrina da salvação, nesse sentido de mais evangelístico, é entender a nossa condição humana, entender que somos necessitados de graça, certo? Nós precisamos de um redentor, nós precisamos de salvação. Irlan? Oi, Irlan. Só um comentário que é bem comum a gente ouvir no nosso meio, né? Eu tenho falhas, tenho fraquezas, e não se relaciona a... Isso é um pecado, né? E o termo, se a gente for olhar o termo, tanto falhas como fraqueza, também pode ser, acho que são sinônimos de pecado. Pecado também é fraqueza, ou seja, demonstra que nós não somos perfeitos. O pecado também são falhas, né, humanas, ou seja, o homem quando falha, ou seja, falha do propósito inicial de Deus da criação, é também pecado. Então, usar o termo falha e fraqueza não é errado em si, mas o problema é desassociar, fazer uma tentativa de separar esses termos de pecado, como se isso são falhas e fraquezas são uma coisa e pecado é outra coisa pior, uma coisa assim, a falha e fraqueza em nível máximo. Não, falha, fraqueza e pecado são sinônimos. Então, a gente ouve muito esse termo falha e fraqueza, Senhor, perdoa minhas falhas e minhas fraquezas. Sim, isso é pecado, são pecados do coração humano, né? Perfeito. Então, a gente não deve, no nosso coração, fazer essa distinção para poder achar que eu sou bonzinho, né? A gente está pecando, a gente está se rebelando contra o Criador, contra Deus, por isso a gente necessita de salvação. E aí, queridos, uma outra compreensão também equivocada, perdoe se me alongar, né? Mas uma outra compreensão equivocada é achar que o pecado é somente um ato externo, e não tem isso, um ato externo. Sendo que o pecado, além do ato externo, é algo que nasce no coração, o próprio Senhor fala isso, porque o Senhor, imagine, a Deus, né, no Antigo Testamento, na sua aliança veterotestamentária, ele fala sobre o adultério, mas Cristo vai dizer que aquele que, ou seja, Cristo vai levar mais profundo, para poder mostrar como o pecado nasce no coração humano, que aquele que somente olha para a mulher do próximo, cobiçando, ele já está adulterando. Percebam como Cristo aponta que a raiz do pecado está no coração humano. Então, o pecado não é só, e aí que está o ponto, o pecado não é só um ato, e aí externo ou interior, mas também uma condição. Percebam como a gente falou sobre o pecado original, corrompeu todos os homens, logo, por meio de Adão, todos os homens foram feitos pecadores. Paulo vai dizer isso. Então, o pecado também é uma condição humana. Então, além de um ato, é uma condição humana. E aí, queridos, é como se nós fomos criados à imagem de Deus. Gênesis 1 vai dizer que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o pecado é aquele que corrompeu essa imagem. Temos uma imagem agora distorcida devido ao pecado. Por isso que dentro da nossa cosmovisão cristã, a gente precisa entender que a fonte dos males, claro, obviamente a gente precisa, tem ponderações aqui, mas a fonte dos males que a gente vê na nossa sociedade, em tudo, é o pecado que corrompeu as nossas relações. Tanto a nossa relação com Deus, como a nossa relação com a criatura, com a criação, com a natureza e com nossas relações pessoais. Certo? Então, percebam como nós precisamos de um Salvador. E não só aqueles que estão fora necessitam de um Salvador. Nós, como já crentes que creem em Cristo, necessitamos dessa graça todos os dias. Porque ainda temos uma condição pecadora, uma condição de pecado. E essa condição só seremos libertos na nossa glorificação. Queridos, a graça, a mensagem do Evangelho deve ser pregada ao nosso coração todos os dias. Eu preciso acordar entendendo, Senhor, eu necessito de graça. Eu necessito da tua salvação, da tua obra redentora. Preciso confiar inteiramente na obra da cruz todos os dias. Porque se a gente se perde nossos olhos fitos à obra da cruz, nós iremos estar cego com o pecado. E aí podemos vacilar. Queridos, que a gente possa continuamente entender, ouvir
e crer na mensagem do Evangelho todos os dias. A mensagem do Evangelho não é só para aqueles para quando a gente creu, confessou o Senhor lá e batizou, não. É todos os dias. É uma mensagem que deve aquecer o nosso coração todos os dias, tá bom? Então é isso com relação ao pecado original, vou conseguir aqui. E aí foi como eu estava falando sobre o enredo da salvação. Deus criou tudo bom. E aí esse segundo aspecto desse enredo da salvação, que é a queda, o pecado entrou no mundo e corrompeu a nossa, como eu falei, corrompeu a nossa relação com Deus e também corrompeu a nossa relação com o próximo. Todas as relações hoje estão corrompidas, pai contra filho, filho contra pai, patrão contra empregado, ex-servos, né, com escravos, enfim. Todas as relações humanas estão quebradas pelo pecado, corrompidas. Mas aí a gente entende o processo de salvação, o enredo da salvação, como desde o proto-evangelho, né, que a gente diz, que é que Deus, lá no jardim, fazendo uma promessa, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa serpente iria ferir o seu calcanhar. Mas a descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Nós cremos, queridos, que aí Deus foi planejando, arquitetando, isso já estava arquitetado, perdão, mas Deus foi colocando isso em prática, essa redenção, a redenção, não só nossa redenção, mas a redenção de todo o cosmos. Colossenses vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo todas as coisas. E aí Deus ele nos chama para a restauração desse relacionamento dele conosco e com nossos irmãos e com a natureza e com todo o cosmos. Deus está restaurando. Há uma redenção que foi arquitetada, foi planejada antes da fundação do mundo. Mas em Cristo convergiu todas as coisas. Na plenitude dos tempos, Cristo fez convergir todas as coisas. Porque ali o próprio Cristo vai dizer, né? Tetelestai, está consumado. Ele cumpriu toda a vontade do Pai em Cristo, convergir todas as coisas, do que estão na terra, ou estão na terra, e aquilo que está no céu. Cristo, ele veio para nos salvar do pecado, da ira divina, mas também nos salvar de nós mesmos, nos salvar da nossa idolatria, na nossa ideia de autossuficiência. Nós fomos criados seres, não seres autossuficientes, mas seres dependentes de Deus. E no nosso pecado, que corrompeu a nossa mente, a achar que poderíamos ser seres autossuficientes, seres que não dependessem de Deus. Grande engano. Grande engano porque nós necessitamos de Deus e tem algumas falas que eu não sei se é uma fala assim tão correta, mas com um vazio dentro de nós que só pode ser preenchido por Deus. Existe algo na criação, que existe uma marca do Criador, porque nós não conseguimos ser seres autossuficientes, necessitamos de Deus, necessitamos desse relacionamento com o Pai. Deus é a nossa fonte de alegria, de prazer, de contentamento. Deus é a fonte da nossa vida. E aí, obviamente, sem Deus, fora de Deus, a morte, né? Mas, enfim, então, em Cristo há a nossa redenção. Em Cristo há a nossa restauração. E aí, por fim, a nossa consumação na volta do Senhor. É onde Deus restaurará todas as coisas. Tá bom? Então, isso é, como eu falo, sobre o enredo da salvação, ou até uma forma de enxergarmos a vida, né? Que a gente chama de cosmovisão cristã, a partir desse enredo. E aí, queridos, eu trouxe aqui, né, um outro aspecto, é entender que essa nossa salvação é somente pela graça. Visto que somos pecadores, necessitados de graça, e a palavra diz que estávamos mortos em ofensas e em pecados, separados de Deus, escravos do pecado, nós, por nós mesmos, não conseguimos produzir a nossa salvação. Percebam como um morto pode se salvar? Ele não pode produzir a salvação, nós não conseguimos. Salvação por obras é diminuir, é reduzir, é meio que um engano da mente humana em achar que pode se salvar. É a mentira de Satanás. É achar que nós conseguimos ser Deus
ter nossa própria lei, nosso próprio destino. Cristo nos salva porque nós somos necessitados de graça todos os dias. E por isso que a salvação é por graça. O texto claro de Efésios 2, versículo 8. A salvação é pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, para que nós não nos gloriemos. Não vem das nossas obras, mas é um dom de Deus. Recebemos tudo isso de forma graciosa. Salvação, queridos, é pela graça e pela graça somente. E aí eu coloquei aqui, né, o sola gratia, de que a reforma nos trouxe isso novamente, dessa nossa compreensão de que nós não conseguimos produzir nossa salvação, nós não conseguimos pagar a nossa salvação. Não tem nada que eu faça que eu consiga pagar a Deus aquilo que Ele fez por mim na cruz, por meio de Cristo na cruz. Cristo pagou nossos pecados de forma graciosa, nos deu a nossa salvação. Nós alcançamos isso pela fé. E isso não conseguimos alcançar por meio de obras. Tá bom? Então, primeiro, entender o aspecto da nossa condição humana, para depois entender como isso é de forma graciosa. Nós não conseguimos isso por meio das nossas obras, mas porque estávamos mortos e recebemos isso de forma de graça. Essa salvação é de graça. Vamos lá. Eu vou só citar aqui rapidinho, antes de ir para a teoria da expiação e eleição, o credo niceno constantinopolitano. Ele fala assim, em um só Jesus Cristo, que por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e se fez homem, também por nós. Foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e virá outra vez em sua glória, julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Percebam como esse credo niceno, ele aponta a nossa salvação para Cristo. Cristo é esse mediador dessa nova aliança de Deus com os homens. Foi por meio da sua encarnação, e aí morte e ressurreição, é que alcançamos esse favor do Senhor. Essa nossa reconciliação que temos agora com Deus. Tá bom? Enfim, aí sobre isso eu vou citar, na verdade, na teoria da expiação e eleição. Então, sobre expiação, a gente vai fazer uma outra reunião também, mas na verdade a gente vai falar só sobre expiação, substituição penal e outros aspectos da teoria da expiação, como o Cristo Victus. Mas a gente vai falar isso na outra parte, né? Sobre essas metáforas da redenção, dessa teoria. Mas eu só queria citar mesmo, como no ponto de vista que a gente adota da substituição penal, Cristo, ele satisfaz a ira de Deus, ou seja, ele recebe a ira de Deus em nosso lugar. Nós tínhamos pecamos contra Deus e merecíamos a condenação, e Cristo morre em nosso lugar. Ele substitui a nossa pena, certo? E aí o texto mais claro é o de Isaías 53, que vai dizer que ele foi transpassado e ferido pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, tem um outro aspecto além. Tem outros aspectos além desse, da substituição penal, como eu falei, Cristo Victus e outro, mas a gente vai tratar isso em outra reunião, tá bom? E aí, sobre a eleição, como eu falei a vocês, existe debates dentro da teologia com relação à doutrina da eleição, se a eleição é condicional ou incondicional, enfim. Sobre a expiação, se a extensão da expiação também há grande debate, ou seja, se a expiação é limitada ou é uma expiação ilimitada. Cristo morreu por todos os homens indistintamente, a gente fala isso, né, sobre o alcance da salvação. Cristo morreu por todos ou morreu somente pelos eleitos? Que um é uma consequência natural do outro, né? Se Deus elegeu, logo a morte de Cristo seria só pelos eleitos. Ou Deus morreu por todos, indistintamente,
e ele propicia a salvação àqueles que creem, né? Mas, enfim, a gente não vai tratar isso nessa reunião, vai ser uma próxima reunião. Só aqui citar mesmo. Vamos lá. Sobre os estágios da salvação, que eu queria citar aqui com vocês. Ou as etapas. Primeiro, enfim, a gente chama de ordem da salvação, não vou estar aqui detalhando, eu vou falar isso depois. Mas, assim, a justificação essa nossa, é quando o Senhor, quando Cristo, ele morre em nosso lugar, e nós, ao crermos em Cristo, nos é imputada a justiça de Jesus, e nós somos salvos da culpa do pecado. Romanos 5:1 vai dizer que agora nós somos livres do pecado, nós temos paz com Deus. Certo? Então, ao crermos no Senhor, ao recebermos o Senhor, nós somos justificados. E agora, nós somos libertos da culpa do pecado. Depois, isso é aqui como a gente fala, que a gente foi salvo no dia do nosso batismo, na nossa conversão. Nós somos salvos da culpa do pecado. Isso não quer dizer que a nossa natureza humana pecadora deixou de existir. Nós ainda habitamos nesse corpo de carne, onde temos a nossa natureza de pecado. E aí tem um processo que a gente chama de santificação. Ou seja, é a salvação sendo aplicada no nosso dia a dia. E aí, na santificação, nós já fomos libertos da culpa, na justificação, lá no momento inicial, um ato único, pontual. Agora estamos sendo santificados, estamos sendo salvos do poder do pecado. O pecado não está mais tendo poder sobre nós. É como se fôssemos tirados da lama e agora estamos sendo limpos, lavados, sendo redimidos. E aí, o pecado agora não tem mais poder sobre nós. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado. As amarras do pecado já não existem mais. O crente pode até cair em pecado. E Tiago, a palavra vai dizer isso, né? Que, filhinhos, se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Não pequei, mas se pecar, vocês têm um advogado com o Pai, que é Cristo Jesus. Certo? E por fim, na nossa glorificação, é que aí seremos também salvos. Mas salvos da presença do pecado. Como eu falei, nós não poderemos mais pecar. Então, quando alguém comenta assim, a gente não é salvo ainda. A gente pode dizer assim, eu sou salvo, fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. São estágios diferentes da nossa salvação. E a Bíblia nos mostra como nós somos salvos, e aí nos trata como salvos. A igreja primitiva chamando-nos de salvo, nos fala sobre a nossa santificação, como estamos sendo salvos da presença ou desse poder do pecado, e nos aponta também que seremos salvos na nossa glorificação, porque estaremos fora ou salvos dessa presença do pecado. O pecado não habitará mais entre nós. Tá bom? Então, é isso que a gente pode chamar de estágios da salvação. E a gente vê isso até no nosso cenário, né? Tem um hino que alguém poderia se lembrar, se está aqui, por favor. A gente canta que salvo estou, a gente afirma como a gente é salvo. Fui redimido, mas sou salvo. Então, 2:18, perfeito, maravilha. Então, a salvação não é não é somente, né, esse ato no final. A salvação está acontecendo agora. Ao crermos em Cristo todos os dias, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Fomos salvos da culpa do pecado, quando cremos no Senhor. E porque não há mais condenação para os que estão em Cristo. Perdão. E seremos salvos na nossa glorificação. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, que quando o Senhor vier, tudo aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal, de imortabilidade. E aí receberemos um corpo glorificado, o corpo comum do Senhor. Então, esses são os estágios da salvação. Tá bom? E percebam, queridos, de novo, eu queria enfatizar isso aqui. Toda a salvação, toda a obra de salvação é uma obra de Deus. É Deus vindo até nós para nos salvar. Tá bom? Eu queria citar também sobre como a salvação ela é trinitária. Dentro de um contexto de heresia sobre quem Deus é, percebam como, né, enfim, como a falta de estudo bíblico, de preparo, e uma compreensão teológica
firme e clara, nos leva a heresias. A pessoa, a gente perceba que a gente tem um irmão, não sei se eu posso chamar, mas enfim, uma pessoa, um membro da nossa instituição, que se diz abertamente antitrinitariano, ou seja, corrompe a imagem do Deus revelado na Escritura e produzindo até livro. E isso acaba sendo aceito ou tendo alguma relevância em nosso meio. Queridos, a gente precisa, a cada vez mais, mergulharmos na palavra de Deus. Percebam como eu comentei isso a vocês, essa nossa reunião está sendo só introdutória, mas a gente precisa continuamente mergulhar na palavra de Deus, nas doutrinas essenciais da fé cristã, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Certo? A salvação é uma obra trinitária. A gente crê em um Deus que é trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoas distintas, mas um único Deus. Certo? Nós cremos que aí Efésios 1 vai dizer isso. Se a gente ler o texto de Efésios 1, é um texto extremamente forte, poderoso na defesa da Trindade. O início do texto, Paulo vai tratar a salvação como uma eleição, um plano salvífico de Deus para com os homens. Deus planejou a salvação. Efésios 1, daí do 3 ao 6, vai dizer que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Houve uma escolha, um plano de Deus para a nossa salvação. Deus arquitetou isso, o Pai arquitetou isso. E aí, Efésios 1, de 7 a 12, vai nos mostrar como Deus, em Cristo, o Deus Filho, executa a salvação que foi planejada pelo Pai. Cristo é aquele que executa, dando seu sangue por nós, morrendo no madeiro da cruz. Como a gente falou, morrendo em nosso lugar, sendo vitorioso sobre o pecado e a morte. Então, Cristo é aquele que executa a obra, o plano de salvação, mas morre em nosso lugar, é o nosso substituto legal diante de Deus. E o Espírito Santo é aquele que aplica a salvação a nós, nos selando, nos garantindo até a volta do Senhor, até quando a consumação de todas as coisas seja completa. Percebam como o Deus Trino está presente na obra redentora, na obra de salvação. O Pai planejando, o Filho executou, dando seu sangue, morrendo em nosso lugar, e o Espírito Santo aplicando essa salvação na nossa vida. Por isso que nós cremos que o Espírito Santo está entre nós, porque é esse Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que está falando aos nossos corações. É o Espírito Santo que nos aponta para Cristo, para essa obra redentora. Por isso que quando a gente fala sobre pecar contra o Espírito, essa apostasia de você negar esse bater ao seu coração, esse Espírito Santo trabalhando ao coração do homem para levar ao arrependimento. Então, é o Espírito Santo, queridos, que aplica esta obra de salvação que foi planejada pelo Pai, executada pelo Filho, e ele aplicando ao nosso coração para a nossa salvação e redenção. E aí Paulo vai dizer, né, que o Espírito Santo é aquele que nos sela com o penhor da herança. Nós somos agora a propriedade do Senhor. Percebam como um Deus Trino atua em nossa salvação. Tá bom? Então, só para concluir, queria novamente falar a vocês como isso foi só um resumo, e aí a gente vai entrar nos aspectos mais complexos depois, mas como a gente precisa entender o Evangelho, o que é esse poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como, primeiro, compreendendo nossa condição humana de pecado, natureza caída, pecadora. Por isso que a gente precisa se arrepender constantemente. Como eu falei, crer na cruz de Cristo todos os dias. Crer no Cristo que ressuscitou, que venceu a morte. E percebam, e crendo nesse Cristo que ressuscitou, que está vivo, está diante de Deus intercedendo por nós, e aí crer também no Espírito Santo que está aplicando isso ao nosso coração, entender como essa obra de salvação é uma obra completamente de Deus ao homem, de Deus a nós. É Deus vindo a nós para nos salvar. É Deus vindo a nós para nos reconciliar. Queridos, e só para concluir, né? Percebam como quando Cristo ele é ressurreto, ele vai ao Pai, ele assunta ao céu,
mas Paulo vai tratar esse Cristo ressurreto, como a igreja, como o corpo de Cristo. Percebam como a gente agora é encabido dessa missão de levar o nome de Cristo a toda criatura e de pregar. A missão daquele que foi salvo é anunciar a salvação, é representar Cristo aqui para a humanidade, representar Cristo, o Cristo ressurreto, o corpo de Cristo ressurreto aqui. Tem até um louvor de José Júnior dizendo que possamos ser seus braços, suas mãos aqui na terra, possamos representar Cristo, sermos como cópias de Jesus, como podemos dizer também. Enfim, que possamos ser imitadores de Cristo, podemos contemplar Cristo, e contemplando Cristo, possamos ser imitadores dele. Queridos, a obra de salvação, o centro da nossa salvação está em Cristo. Por quê? Porque temos uma esperança de uma glória futura, onde todo pecado, todos esses males que vemos aqui, será desfeito. João veio em Apocalipse dizendo que todas as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas. Porque o Cordeiro estará no meio, estará no trono, está no trono reinando. E aí, com a árvore da vida e toda a criação restaurada, estaremos para sempre glorificando ao Senhor. E aí, Piper vai dizer isso, mas a Confissão de Deus também dizer que seremos completos no nosso fim o fim último do homem, que é glorificar a Deus e ser plenamente satisfeito nele. Voltaremos a essa condição voltaremos assim no sentido de como no Jardim do Éden, o homem estava num relacionamento direto com Deus. Nós agora poderemos, depois de toda essa história de redenção, onde Cristo é o centro, clímax da nossa história de redenção, ao final, entendemos que o nosso relacionamento com Deus é restaurado e toda a criação é restaurada, possamos glorificar a Deus continuamente, todos os dias, e ser plenamente satisfeito na sua beleza, na beleza da sua santidade, de quem Deus é. E aí, queridos, possamos já viver a eternidade agora, que é contemplar o Senhor e ser plenamente satisfeito nele. Certo? Que as inquietações desse mundo, dessa nossa vida, não possa ter lugar no nosso coração, de deixarmos de contemplar o Senhor, o Cristo revelado na Escritura, que morreu por nós, mas ressuscitou. E ao contemplarmos o Senhor, possamos ser imitadores dele, tá bom? Que a gente possa, por fim, levar essa missão de pregar o Cristo ressuscitado. Tá bom, queridos? Essa foi a reunião, quero que vocês comentem alguma coisa, abrir aqui para vocês falar alguma coisa, tá bom? Eu sei que foi breve, mas algo introdutório, até também uma forma de a gente como mostrar o evangelho às outras pessoas, como mostrar essa obra de salvação a outras pessoas. Nós somos necessitados de graça, mas recebemos isso de forma generosa do Senhor. Cristo morreu em nosso lugar. E essa é a mensagem que queima o nosso coração. Vocês querem comentar? Vamos lá rapidinho. Paz de Deus. Amém. Filho. Eu estava ouvindo você falar e eu achei interessante na sua fala, porque a gente, quando para analisar esse processo de salvação, e na sua plenitude foge da nossa capacidade de compreensão, a saber, do mecanismo da salvação, e a gente busca ler as escrituras e até mesmo sistematizar essa questão de salvação. Por isso que se encontra vários tipos de vertentes explicando como Deus desenvolve essa temática. E eu estava analisando a forma como Deus age, muito ordenada, muito organizada. O texto de Efésios começa dizendo que é Deus quem elege o homem, né? Ou seja, Deus escolhe, segundo o seu próprio propósito e graça. Então, é algo interessante isso. A ideia de que Deus planejou a salvação, né? Como você mesmo disse, Cristo concretiza a salvação, efetiva a salvação em nós, né? Justamente por esse chamado, tanto externo como interno, que é o chamado externo por meio da pregação do evangelho, como você acabou de dizer, e o interno é justamente a ação do Espírito Santo, esse selar do Espírito Santo, esse agir em nossos corações, porque Marcos Grant até falou sobre isso uma vez, que nós, como seres humanos, pregadores, podemos alcançar o ouvido das pessoas, mas somente o Espírito Santo é que pode alcançar o nosso coração para transformá-lo. E aí é que vem a ideia da regeneração, que é o novo nascimento.
Porque o Espírito Santo, ele dá vida espiritual ao pecador morto em seus pecados. Como você disse lá no princípio, não tem como o homem, ele, estando morto em seu delito e pecado, se salvar a si mesmo. Então ele precisa da ação do Espírito Santo para que assim venha o próximo passo, que é a conversão, fé e arrependimento. Porque após a regeneração, o pecador regenerado, ele vai responder com fé em Cristo e vai se arrepender dos seus pecados. É justamente que Efésios fala sobre isso. Lucas escrevendo em Atos também, no capítulo 2, versículo 38, ele fala sobre isso também. Então aí é que vai se encaixar a ideia de ser justificado. Porque Deus declara esse pecador que foi regenerado, que se converteu, como justo. Justo por conta da sua atitude? Não. Por conta da obra redentora de Cristo na cruz. Essa obra de Cristo, ela é o centro do evangelho. É por isso que não existe essa ideia de evangelho sem cruz. Porque se eu tirar a cruz do evangelho, aí perde o sentido. Porque a cruz também é um símbolo de redenção para nossas vidas. Então ele vem para trazer a redenção para nós que perdemos essa conexão direta com o Pai por conta da corrupção do pecado. E aí agora, depois da justificação, nós somos adotados como filhos, né? Adoção. Exatamente. Nós somos recebidos agora como filhos de Deus. Somos participantes da família de Deus. Então isso é interessante, que embora Paulo ele tinha por título, né, eu sou o escravo de Deus, mas é interessante essa ideia de escravo de Deus, que muito embora ele se expressasse, eu sou escravo, sou servo, mas só que Deus ele não nos trata como escravo, diferentemente do pecado. O pecado quer nos escravizar, mas ser servo de Cristo, ser escravo de Cristo, é ser livre de toda a escravidão, porque onde Cristo chega, ele traz liberdade. E aí, depois da adoção, você vai encontrar a santificação, que você falou sobre a questão de ser selado pelo Espírito Santo, mas aí, como o Pai, ele planeja a salvação, o Filho concretiza, o Espírito Santo, ele tem esse poder e essa autoridade para nos santificar. Esse processo que todo cristão deve ter, né, ao decorrer da caminhada, e essa transformação à imagem de Cristo, né? E aí, a gente precisa permanecer na perseverança, porque todo cristão salvo verdadeiramente, ele vai perseverar na fé até o fim, sustentado pelo próprio Deus. É Deus que conduz ele pela mão e leva até o final. Em momento algum, o homem vai largar a mão de Deus e vai seguir sozinho. Ele só vai chegar até o final se Deus o conduzir até o fim. E aí, nos encontraremos no fim de tudo, que é a glorificação. Na ressurreição, todo cristão salvo em Cristo, de fato, ele será transformado e viverá eternamente com Cristo. Porque se Cristo ressuscitou, nós temos a esperança de ressurreição naquele grande dia e de glorificação, assim como ele teve ressurreição e corpo glorificado. E Paulo disse que nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Glória a Deus. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe meu coração pelas palavras. Mais alguém que eles querem comentar alguma coisa? Sempre tem algum ponto a comentar. Vocês não querem, não? Vocês estão muito calados hoje também. Eu comentei, só queria pontuar isso novamente, reforçar, né, na verdade. A nossa necessidade de atuarmos nessa terra, de entender, a partir do momento que a gente entende a nossa salvação e pela qual aquilo que nós somos chamados a fazer, viver essa vida de santidade e de missão, de pregar Cristo, de ser como Cristo, atuar como Cristo. Então, a Luan até falou isso um dia desse na reunião que teve aqui, de uma mentalidade do reino, uma forma de vida a partir deste governo, desse senhorio de Cristo sobre nós. Aqueles que foram salvos vai atuar na sua salvação, atuar a sua salvação na sua santificação, produzindo uma santificação pessoal, mas também externando isso aos demais, vivendo uma forma agora no nosso relacionamento, naquilo que fazemos, em tudo, onde Cristo é o centro, e demonstrando isso, essa nossa salvação ao mundo.
Vocês querem comentar mais alguma coisa? Eu vou aproveitar ali o gancho da Ellen e falando em Romanos 8 também, alguns versículos antes do versículo que ela citou, tem aquele trecho, né, que acho que é versículos 29 e 30, que fala, né, que aqueles que ele conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou, né? O glorificou tá até no passado, né? É a glorificação que ainda não aconteceu para nós. Paulo cita ali como no passado, ou seja, uma coisa que já né, do ponto de vista de Deus, já aconteceu. Perfeito. E isso dá uma segurança tão grande, né? Que essa glorificação é garantida, porque essa obra será completa, né? Já está completa na eternidade. E se ele nos chamou, se ele nos justificou, ele também está nos santificando e ele vai nos glorificar. E é muito, muito gostoso a gente ter essa segurança, assim, e realmente, assim, eu acho que a gente meditar nesse tema da salvação é muito necessário para motivar a nossa santificação, que nem vocês acabaram de falar, como uma atitude de gratidão, né, e de amor, não buscando a nossa salvação, porque a gente não poderia, e também para a gente ter essa certeza, essa segurança, meditar nessa tranquilidade de que Deus vai completar essa obra em nós. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. É como você falou, o próprio Cristo que falou que está consumado, é esse que revelou, né, Apocalipse, a revelação, a João que ele foi vitorioso, ele está vitorioso sobre tudo e está tudo consumado, o diabo foi vencido e tudo está debaixo da sua soberania.